Olá para o povo que está entrando para mais um curso nosso aí de mais uma aula, né, de mitologia e autoconhecimento. Vou deixar o povo entrando que hoje a aula é bafônica. Hoje tem dever de casa, tem um monte de coisa. Talvez essa seja uma das aulas mais magias que a gente vai ter, tá? E já vou explicar, né, o que é, porque a gente hoje vai falar de Quiron, né? Falar de Quiron é tocar numa ferida, falar de Quiron também é tocar num dom nosso, né? Que eu vou explicar mais lá na frente. Para quem tá acompanhando junto com o tarô, lembrando, essa é a carta do Hierofonte. Não precisa chamar de Hierofonte, nome ridículo, não sei quem inventou, mas a gente vai falar sobre Quiron. E para eu começar a explicar para vocês, né, o que é Quiron, eu já vou dizer, já vou de cara aqui já dar, né, um spoiler, um bafão para você ficar apegado na história, poder querer e aí curtir com a gente toda essa trajetória que eu vou explicar para vocês. Gente, o Quiron, quem entender a mitologia do Quiron e souber como olhar para o Quiron, eu vou ensinar aqui para vocês como que você acha o arquétipo do teu Quiron, apesar de Quiron ser um arquétipo, é a energia que esse arquétipo vai gerar em torno. Você tem um caminho para o teu trabalho de autoconhecimento, porque vamos entender o que é o Quiron agora através da mitologia, tá, gente? Quiron é um centauro. O que é um centauro? Ele é metade cavalo, metade homem. Então já tem uma simbologia ótima pra gente aí, porque o cavalo, ele é o símbolo das emoções, da vontade, do desejo, do instinto. Ele é aquela vontade incontrolável. Tem que ser domada? Tem. Mas enfim, é simbolizado isso. E o homem, que é o símbolo da consciência, do logos, do espiritual, da direção. E quando Quiron nasce, a mãe dele olha para ele e fala: meu Deus, mas o que eu pari foi uma criança ou foi um demônio? E ela tem certeza que foi um demônio. Então o que é que ela faz? Ela abandona Quiron, que é um deus, que é um imortal, abandona Quiron numa floresta. E Quiron, então, ele é cuidado por Apolo. Então, a primeira rejeição que Quiron sofre é da mãe. E isso aqui já fala pra gente uma coisa que acontece quando a gente nasce. Hoje esse arquétipo é a história da tua vida, meu amor. Se catraca nessa live. Então, vamos lá. O que acontece? Quando ele recebe a primeira rejeição da mãe, é o que acontece com todos nós que somos pais ou que somos os filhos, né? A gente pode olhar dos dois lados. Porque quando uma mãe tem um filho, né, um pai tem um filho, existe toda uma projeção em cima daquela criatura que está nascendo. É óbvio. Então você vai querer que a criatura seja bonita e às vezes nasce com a cara do cruz credo. Você vai querer que a criatura seja perfeita, às vezes a criança pode nascer com alguma questão física. Você vai querer que a criança seja calma, não dê trabalho, e aí você descobre que pariu o irmão do Satanás, porque não tem outra explicação para aquela criança que quer destruir tua vida, que é um anjo do Apocalipse. Então assim, a primeira rejeição que a gente sofre é a rejeição dos pais. Todos nós vamos sofrer. Não tem essa de não, mesmo meu pai, minha mãe me ama incondicional. Vai caçar um samurai na rua. Vai lá agora e começa a procurar. Porque não é assim que as coisas funcionam. Essa rejeição que a gente fala, ela é natural, gente. Por quê? Porque nós somos indivíduos movidos a sonhos, a desejos, a quereres, a ideal. Quem deu a capacidade da gente imaginar as coisas estava fora de si. Eu não sei quem foi, mas quando Deus criou a loucura, meu bem, criou a sandice. Tanto é que a nossa realidade psíquica, o que é realidade psíquica? A realidade psíquica é a maneira que você vê a vida, o mundo, as coisas que te acontecem. Ela é misturada com a tua fantasia, com a tua experiência, com a tua noção daquilo que você passou. E cada uma pessoa tem uma realidade diferente. Eu já tive, né? É engraçado que quando a gente trabalha em sete terapêutico, a gente tem que respeitar
a realidade psíquica do outro. Então, se entra uma pessoa no meu consultório, senta na minha cadeira e fala, eu acho que eu sou um pônei, vamos partir daí pra frente, que eu não posso dizer, não, o senhor não é. Eu tenho que levar em consideração a realidade psíquica dele para fazer um processo de análise para ver o que incomoda, o que não incomoda, como é que isso foi construído. E a primeira noção, e a primeira, na verdade, ferida que a gente tem é essa negação dos pais, porque como a gente é feito de ideias, de desejos, e a gente tem um pequeno probleminha, vou falar dele numa outra live, que é Poseidon, que é essa força nossa de querer, né, de botar pra fora. A gente, né, não lida muito bem com frustrações, não sei vocês, mas eu não lido. Eu quero me matar quando tenho uma frustração. Me mato? Não, porque não sou louca. Então, vamos lá trabalhar aqui o nosso querido Kiron. Então, Kiron nasce e que a primeira pessoa que acaba com a vida dele é a mãe, quando olha e fala, socorro. É o que a gente sofre em casa quando a gente nasce, começa a se manifestar e a nossa mãe dá pequenos apelidos carinhosos para a gente. Né? Como filho de um cão, você é a cara do seu pai, você faz isso, e aí você começa já a ser rejeitado ali. Vamos continuar a história do Kiron, porque não para por aqui. Apesar dele ter sido rejeitado pela mãe, o que já gerou a certa feridinha, já gerou um certo, né? E é exatamente porque ele tem essa ferida que ele passa a aceitar os outros tal como eles são, e entendendo que as pessoas são diferentes, que ninguém é igual, ninguém faz nada igual, mesmo que você jure de pé junto pelos olhos que Deus te deu e que a terra há de comer, que é igual, não é. Creia em mim, amigo, não é. Então, dentro dessa situação inteira, ele aprende através dessa ferida a entrar num processo que a gente chama de não julgamento com o outro. Por isso, ele é sábio, porque a partir do momento em que a gente julga qualquer coisa do outro, a gente julga isso dentro de nós. Então, por exemplo, aquela pessoa que vê fulano arrancando a cara do outro porque é agressivo, você tem a 190% de certeza que este demônio nega em si a própria agressividade. Só que a agressividade não é violência. Já expliquei isso aqui pra vocês. A agressividade é energia empreendedora para você empreender aquilo que você quer, passando pelos desafios, fazendo o seu caminho, e é uma energia de defesa para você também sustentar aquilo que você quer, né? Aprender a ter essa inteireza. Porque quando a gente quer alguma coisa, se a gente compartilha com alguém, vem as opiniões. Aí começa. Ah, mas eu não acho. Ah, mas é isso. Só que a pessoa fala a opinião dela. E você tem que ter a sua bem estruturada. Senão todo mundo vai pisar nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus desejos. E você vai ser aquela pessoa que vai passar a vida com medo de dizer o que você quer, o que você gosta, o que você acha, de botar o seu eu pra fora para poder ter uma relação, um relacionamento com outros eus que você vai encontrar. Mas se você não tem a coragem de botar pra fora, sabe o que acontece? Todo mundo põe e você é o último. Aí você fica frustrado, irritado, quer morder a cara da pessoa, aí acusa ele de não... Aí você não me dá valor, você não me ouve. Não. Não é eu que não ouço, é você que não fala, meu amor. Então, porque a gente tem esse receio. Então, Kiron não pode julgar. Por que ele é o símbolo do centauro? Porque pra ele, todos os instintos, todas as emoções, qualquer coisa que tá dentro dessa criatura é maravilhosa, é maravilhosa, é pleno, tem que ter um lugar, tem que ter uma expressão, tem que ter uma forma, não pode ficar lá atrofiadinho, né? Não pode ficar com medo, né, de ser sentido, tem que se dar uma cara. Essa é a primeira coisa que a gente vai aqui aprender. A segunda coisa que a gente vai colocar na história de Kiron é que ele é na verdade, educado, né? Ele é resgatado por Apolo. Vou falar rapidamente aqui de Apolo. Se eu falei para vocês que Zeus é a lei, Apolo executa essa lei. Só que ele executa essa lei com métrica. O que é o símbolo da métrica? Por isso que Apolo vai ter uma harpinha que ele vai ficar tocando, que ninguém entende por quê. Porque música tem métrica, poesia tem métrica,
texto tem métrica, a expressão daquilo que você coloca tem que ter uma medida, uma forma, e essa medida tem que conviver, levando o seu eu em consideração e o eu que você convive. Por isso que pessoas que têm uma característica muito apolíneas, né, dentro da sua psique, são aquelas pessoas certinhas. Sabe? Certinha, tá tudo certinho, tudo bonitinho, não sei o que, nananã, porque tem que estar na lei. É lógico que muitas vezes essa lei não é a lei da pessoa, é uma lei fora, então ela tá meio surtada, ela vai ser aí, né? Ela vai ser, como é que você fala? Assaltada por Dionísio várias vezes para ela poder pensar e achar a lei dela. A minha lei, o que funciona para mim, tem que estar vigente na minha vida e eu tenho que negociar isso com o outro. Não é a minha vontade, nem a vontade do outro. É uma terceira coisa que se cria. Mas para isso a gente tem que aprender a falar, a perder o medo, a não julgar. Você não pode ter um problema. Eu vou falar para fulano que eu tenho ciúme dele e ele vai me achar uma retardada. Então é melhor você nem se relacionar com ninguém, porque isso é a coisa que o ser humano tem e você não pode colocar isso na sombra. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que sentir, você vai ter que investigar, você vai ter que entender, você vai ter que conversar, você vai ter que fazer todo um processo para você poder entender o que é aquilo e que você não pode fazer esse processo em parceria. Você pode, né, compartilhar com alguém, falar, explicar, porque você também precisa ser entendido e também se entender como também a gente entende os outros. Então, Quirón já começa a ser educado por Apolo. E aí ele se torna quem? O sábio dos sábios. Ele é o rei dos sábios. O mais sábio de todos os sábios. Ele educa os heróis. Ele é a sabedoria, porque ele une os opostos. Ele também é o símbolo do oposto unido. Sabe? O instinto e a consciência. O feminino e o masculino. O animal e o hominal. O primitivo, arcaico com o civilizado, cultural. Então ele vai unir as nossas polaridades. Só que é lógico que na mitologia não pode acontecer uma coisa maravilhosa dessa e assim ficar. Tem que acontecer uma tragédia, desgraça, e não é diferente com Quirón. O que acontece com Quirón? Os centauros, todos os centauros, moram lá numa montanha, tá? Só que só existem 2 centauros que são mais ou menos, que são civilizados. Um é o Quirón, que além de ser sábio, ele é o curador ferido, né? Porque ele é ferido, ele entende a ferida do outro e ajuda o outro a se curar. Ele é o sábio que ensina, que educa. O outro centauro, que também é agradável, é o tal, né? É o amigo de Hércules, né? Que é Phobos. Ele tem ali ele tem uma outra participação que isso eu vou falar, eu falo quando eu falo de Hércules, não vou falar isso agora. O resto dos centauros, meus amores, vocês já viram um filhote de cachorro pequeno? Quando você começa a brincar, que fica enlouquecido, quer morder de um tudo? Esses são os centauros. Os centauros, eles são meio agressivos, eles simbolizam nossos instintos, que não tem muita cabeça. Então, tinha que se tomar cuidado com os centauros, principalmente se eles sentissem o cheiro do vinho de Dionísio. Lembra, meu amor, o que acontece com você quando você bebe um vinho? O que acontece com você? A sombra, o sei lá o que sai do seu corpo, você fica meio enlouquecido. É igual os instintos, né? Porque muitos dos centauros que são agressivos, eles são reprimidos, né? E a gente tem muito dessa coisa que não tá unida, que tá meio bicho, meio gente, reprimido, porque a gente tem a nossa educação. E a primeira coisa que vai separar a gente, vai fragmentar a nossa psique, para que a gente una opostos, para que a gente aprenda as coisas, é a primeira rejeição que Quirón sofre. Mas voltando aqui para a tragédia de Quirón. Estava lá ele, junto com os centauros, morando aonde? No lugar onde os centauros moravam, todo mundo bem, todo mundo em paz, até que Hércules vai, num dos trabalhos que ele vai fazer, Hércules vai falar pra gente, Hércules ele vai ser o ego, ele vai ajudar o ego a ter uma consistência forte. O que é um ego forte? É aquele que não foge à luta, não importa o tamanho do bicho que Hércules vai enfrentar. Pois Hércules vai lá e enfrenta, porque ele precisa botar o eu pra fora. Então, o que é que acontece? Aqui alguém perguntou se são os sátiros. Não, os sátiros, eles são outra coisa, eles têm pé de bode.
né? Eles vão dar origem ao que a gente vai falar na frente, que eu vou falar pra vocês de Pan. Mas a gente aqui tá falando do centauro, que vai dar origem ao Sagitário, né? Ao símbolo do Sagitário, enfim. Então a gente já começa a perceber, por essa mitologia, uma das características de sagitarianos, né? Adora cagar uma regra. Mas vamos lá. Então, o que acontece com o nosso querido Quirón? Tava ele lá, vem o nosso querido Hércules, que forja esse ego forte, depois de um trabalho, resolve dar uma relaxada na casa do seu outro amigo, o outro centauro que não é louco. E aí eles estão lá, pá, conversa vai, contando, porra, cara, fiz um negócio, matei um bicho, matei não sei o quê. E aí o centauro, oh, meu Deus, que coisa louca, mas como é que foi isso? Ah, foi uma loucura. Ele que estão contando os feitos. Daqui a pouco, o que acontece? Como todo mundo normal, ele virou para o nosso querido centauro amigo, viu que ele tinha um vinho de Dionísio e falou, vamos abrir aquela garrafinha, meu anjo? Aí o centauro já regalou aqueles olhos, já ficou meio assim e falou, acho melhor não sei, aqui me bateu a intuição aqui, não sei, acho melhor a gente não fazer isso. Reza a lenda que os outros ficam enlouquecidos, vai dar merda. E aí, como o Hércules é meio petulante, vai abrir sim, vai abrir, porque eu preciso relaxar, preciso dar uma bebida, preciso dar uma espalhada. Quando ele abre o vinho, o cheiro do vinho deixa todos os centauros enlouquecidos, menos esses dois. E aí o que Hércules faz? Para conter essas emoções, esses instintos, essa loucura, ele pega pequenas flechas envenenadas que ele traz com ele, pessoa tranquila, um amigo que você pode chamar para ir para tua casa, que traz flechas envenenadas, e ele resolve fazer o quê? Atirar para matar esses demônios, sabe? Fica aí, não vai comer a cabeça do outro, não vai vir aqui, não vai destruir a casa, não vai ter civilização. Ele vai fazendo isso, só que uma das flechas pega em quem? Pega no Quirón. E aí começa a tragédia da nossa vida. Por quê? O que acontece quando uma flecha envenenada é colocada, né? É colocada no Quirón? Quirón é um imortal. Significa que ele não consegue se curar nunca mais daquela flecha, porque o imortal não pode morrer. Então ele passa a vida com aquela ferida ali. E ele cura os outros, mas não cura ele. Quem é psicólogo agora ganhou que é uma coroa de identificação. Porque é mais ou menos isso. O nego pensa que psicólogo não é doido, é que vocês não vivem com a gente. É que vocês não convivem com a nossa pessoa. Porque se convivesse, mas iam ter certeza que a gente é o mais doido dos doidos dos doidos. Porque pra gente entender a doideira alheia, tem que entender a nossa. Então você imagina que a coisa é deep, é lá no fundo. Então o que acontece com o Quirón? Ele cansa de sentir essa dor. Só que o Quirón, como eu falei pra vocês, representa a sabedoria. Quirón representa uma sabedoria que é mais ou menos assim. Se Quirón diz que o céu é azul, mas pode vir Deus, pode vir quem for dizer que o céu é de outra cor, que essa pessoa merece 3 tapas na cara por ter tido a ousadia de ter sido petulante, de falar da sabedoria de alguém que é o rei dos sábios. Entendeu? Todo mundo tem isso no mapa astral. Agora é a hora que eu vou fazer o link que vem no dever de casa, antes de eu continuar explicando a história, né, de Quirón. O que é o Quirón? O Quirón tá lá no teu mapa, ele tá numa casa e ele tá num signo, tá? Se você quiser entender o que é o seu Quirón, você vai lá, vai buscar o seu Quirón no teu mapa, vai achar o signo, vai achar a casa, e ao você ler sobre isso, você vai descobrir aonde, quando sua mamãe virou pra você e falou, credo, não sei se eu quero como amigo ou como filho, né? Que é aquele momento que a gente sofre a primeira rejeição, né? Você vai descobrir aonde você foi ferido. E o que é o Quirón ser ferido? É o que eu falei pra vocês, é aquela coisa maravilhosa, transcendental, magnífica, que a gente já nasce com aquilo e que por conta da sombra dos nossos pais, da sombra da sociedade, da educação, daquela regra cagadinha que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer aquilo, você fica com uma flecha envenenada no seu maior tesouro para o resto da sua vida, até você ouvir essa live e entender como é que resolve esse processo. Mas quando você começa a entender que o Quirón é uma sabedoria e que ele tem uma flecha envenenada, você já linka toda a mitologia. O que é uma flecha envenenada? Né? O que é o veneno? Todo mundo né? Todo mundo, né? A gente faz muito isso, né? Quando você senta perto de uma pessoa pra falar mal de outra pessoa, a outra pessoa vira pra você e fala, aqui, querida, escorrendo aqui no canto da boca. O que é? O veneno? Exato. Achava que era baba, né? Mas é veneno. E a gente faz isso. Envenenar é truncar
truncar ideias, valores. Então, uma análise do seu Quiron, do seu mapa, uma leitura do seu Quiron, tem que ler as duas coisas. A casa, que é aonde que o seu Quiron vai bater em você, tá? E o signo que ele tá. Na hora em que você lê isso, você começa a compreender, né, o porquê que você fica oscilando muito entre os polos, porque alguma coisa que você tem de melhor foi ferido. E por que precisa ser ferido? Mas que tragédia é essa? Mas que droga é essa que você nasceu e já acabam com a tua vida? Porque para você ganhar consciência, você precisa perder para achar. Você precisa, porque aquilo que a gente faz naturalmente, a gente nem sabe como é que sabe, só simplesmente faz. Isso é o que o animal faz. O animal vive a sua natureza e total, porque ele é inconsciente, ele não pensa sobre, né, será que eu deveria, né, cheirar o rabinho do amigo alheio aqui na frente das pessoas? Ele só cheira, o cachorro só cheira. Então, quando a gente, porque isso que é o perder pra gente poder se achar. Quando você faz uma coisa que é muito natural, você precisa conscientizar aquilo que você faz, porque isso faz parte do teu processo de autoconhecimento e individuação. Então você perde. Você é colocado em situações da sua vida, sabe aquela pessoa que era inteligente, um dia volta não sei pra onde, fica burra? Aquela pessoa que era bonita, um dia perdeu a beleza, engordou, perdeu, e aí voltou, sei lá, voltou a ser magra, ser isso, mas não sabe não onde é que tá, fica meio noiada. É exatamente essa experiência. A gente perde aquilo que há de mais sábio dentro da gente, que a gente já nasce com, é o nosso dom, e depois a gente vai ter que achar e dar a nossa forma. Vou dar um exemplo para vocês disso acontecendo aqui agora, nesse exato momento. Meu Quiron tá em Gêmeos. Quem tem Quiron em Gêmeos tem duas coisas que é muito engraçada, né? Tem uma coisa com fraternidade, com igualdade das pessoas, né? Com achar, né, a alma gêmea, só que não é a alma gêmea no sentido de você ir lá se apaixonar pela pessoa. Não, é isso aqui, é a equalização, né? A fraternidade. E ao mesmo tempo pode ter problemas na fala, ou falar muito, ou falar rápido, ou falar desorganizado, ou quando fala, tem uma capacidade absurda de lidar com as palavras, de montar um pensamento, de fazer, né? Vocês podem ver que eu já gosto pouco de falar. Não tem uma live que me dure 10 minutos, sempre dura 1 hora. Então, assim, isso é um Quiron. Só que desde pequena, o que eu ouvi? Você nunca vai poder ser psicóloga porque você fala demais. Não, a Cristiane brinca demais. Na fala da Cristiane é muito agressiva, ela fala que vai dar 3 tapas na cara do fulano, vai esfolar a cara do outro no asfalto. Então, assim, é aonde você é ferido, né? E também, claro que tem outras coisas que eu não vou contar pra vocês, porque eu não sou louca de ficar me expondo assim, mas um dia faço, que minha vida é um livro aberto, tô cagando porque que as pessoas pensam. Então, assim, isso vai sendo ferido, isso vai sendo minado, até você aprender a tomar posse disso, a perceber isso. Como identificar isso no mapa astral? Tem que fazer um programa que tem o Quiron, né? Que tem todos os planetas certinho e pedir para entrar o Quiron. E aí o Quiron ali aparece e você pode ver e pode achar isso. Tem um site na internet muito bom que fala sobre Quiron, depois eu deixo aqui pra vocês, e pra gente poder ler, mas tem que ver pelo teu mapa astral. Então você vai aprendendo a aperfeiçoar aquilo. Só que como é que você faz esse aperfeiçoamento? Por exemplo, hoje eu sei que a minha voz é a coisa que eu tenho de mais maravilhosa. Por quê? Porque é o falar, é o expressar, é a cabeça, né? Quem tem Quiron em Gêmeos é muito profundo, então a pessoa ela acha que ela tem um pequeno probleminha, né, para entender as coisas, mas na verdade não é, porque ela é profunda. Enquanto todo mundo faz mergulho, enfia o dedo no dedal e acha que tá fazendo mergulho de apneia no mar, quem tem Quiron em Gêmeos está no fundo das profundezas, sozinho, nadando, e quando ele volta para contar para quem enfiou o dedo no dedal, as pessoas falam: a gente não consegue te entender. Nossa, porque um Quiron em Gêmeos é um Quiron do estudo também, é um Quiron da curiosidade. Tô falando aqui do meu para dar um exemplo para vocês, tá? Mas vamos lá. Como é que esse Quiron é liberto? Como é que você vive bem com uma qualidade que te foi castrada lá na infância, pela tua mãe, pelo teu pai, pela desgraça que lhe aconteceu na vida, porque todo mundo tem a tragédia para contar. Como é que você resolve isso? Bem, na hora que Hércules vê que ele cagou no pau, que ele não devia ter, né, que ele feriu o Quiron, e que Quiron agora tá lá com aquela cara estranha, segurando aquela faixinha e aquela coisa toda, ele vai falar com Zeus, claro,
Porque para você poder curar Quiron, vamos lá, Quiron é o exemplo de uma qualidade sua envenenada, ou seja, isso tem que morrer, tem que acabar na tua vida, porque se isso continuar com essa flecha envenenada, você não vai dar a vazão que aquilo tem de maravilhoso, você vai estar sempre refém daquilo, com medo daquilo, tendo medo que as pessoas te julguem por aquilo, vai ser sempre uma tragédia. Então, para você poder salvar o imortal, ele tem que morrer com aquela flecha, você tem que trocar a vida dele por um outro imortal. Então, qual é o deal que acontece? Aí eu vou contar pra vocês uma outra partezinha aqui da história. Tem um cara na mitologia chamado Prometeu. Esse cara é muito doido. Quem que é Prometeu? Prometeu, ele é o símbolo da consciência. Por quê? Porque qual é a história de Prometeu? Zeus vira para Prometeu e fala, gente, vamos fazer aqui a humanidade. Humanidade, os bichos, a porcaria toda. E aí ele dá para Prometeu e Epimeteu, que é o irmão dele, que é o meu atrapalhadinho, né? Dá para ele todas as qualidades do mundo para eles botarem, né, naquilo que eles estão criando. Então criou o cachorro, deu a qualidade de ser fiel. Criou, sei lá, vamos colocar, criou a vaca, dá leite, criou a cobra, não sei qual a qualidade da cobra, né? Criou não sei o que. E ele foi dando. Quando chegou no homem, não tinha qualidade. E aí Prometeu vira pro irmão dele e fala, tu é retardado? Tu é retardado? Tu quer levar 3 tapas nessa tua fuça? Você acabou com a qualidade, agora o que a gente vai botar na porra do homem, cara? Você acaba com a minha vida. E aí Prometeu tem uma ideia para poder continuar a criação, que é, já sei o que eu vou dar para o homem, o fogo de Deus, dos deuses. O que é o fogo, meu amor? O fogo é o símbolo da consciência, da iluminação, do conhecimento. Ele só rouba o fogo de Zeus e dá para os homens. O que acontece? Que desgraça é essa que acontece? Homens e deuses podem ficar iguais. E é por isso que na psicologia junguiana a gente diz que a gente tem que humanizar Deus. O que é humanizar Deus? É você pegar essas potências que estão primitivas dentro de você, emoções, seja lá o que for, essa porcaria que brota do nada e a gente tem vontade de, sei lá, matar um indivíduo, né, sair por aí cantando, e dar a sua cara. O que vai fazer você dominar isso é a consciência, é a individuação, é a anomia, é a lei. Só que para isso eu tenho que pensar, eu tenho que conscientizar, eu tenho que conhecer o que eu tô trabalhando. Aí eu vou dar a cara para minha raiva. A primeira coisa que eu tenho que entender é tirar o julgamento e estudar o que é raiva. Que na verdade não é raiva. Aí você vai percebendo que não é raiva, é agressividade. Raiva é uma emoção. Agressividade é uma atitude. Aí você vai analisando. Por isso que a análise é muito importante, porque a gente vai achando o umbigo do problema. Então, na hora que você chega ali no umbigo do problema, que é uma sombra pra você, o que é uma sombra? Tu não gosta. Não vem com essa de que gosta mais ou menos que não gosta. Ela está envenenada, ela está julgada. Ela é boa ou ela é ruim. Você tem ou você não tem. Você é ou você não é. Você não entendeu que você é, que você tem e que ela é neutra. Neutra porque ela vai ter uma polaridade que é oposta e que você tem que saber transitar daqui pra cá. Vou dar um exemplo simples. Você tem que saber a hora de ser altruísta e a hora de ser egoísta. Você não pode abrir mão do egoísmo. Não dá pra você viver uma vida dedicada ao outro, porque aí o outro tem vida e a tua vida fica guardada dentro de si. É como se você tivesse nascido sem ter colocado a cabeça pra fora do útero da tua mãe. Não dá. Não dá. Você tem que ter eu e tem que ter o altruísmo. Só você tem que saber a hora e como fazer isso. E quem vai dar essa medida e essa lei é o seu eu, é o autoconhecimento, é saber o que funciona pra mim, o que não funciona, como eu sinto as coisas, como eu vejo as coisas, qual o valor das coisas. Depois você vai filosofar. O que são essas coisas? Pra que essas coisas servem? Qual o sentido disso, né, na minha vida? Né? Sempre tentando tirar o julgamento, tentando botar tudo igual. Porque se você não vê uma mágoa, um ciúme, uma raiva, igual você vê um amor, um carinho, um prazer aqui, você nunca vai unir, porque ele sempre vai permanecer na sombra, desvalorizado. E aí sabe como ele aparece nos seus sonhos? Como o bandido que te rouba, como aquele que persegue e que quer te matar, monstro, bruxa, whatever que seja que você tá aí castrando, porque você tem um conceito pré-estabelecido por
pela sociedade, pela educação que você vive, dizendo que aquele troço é ruim e você não vai botar pra fora nunca. Só que Jung fala uma coisa pra gente que a gente tem que se atentar. A nossa sombra é puro ouro. Então é lá que tá o teu Quiron. Cagado, ferido, com aquela coisa purulenta. É a consciência truncada de culpa. Porque o que acontece com Prometeu? Vamos unir agora aqui Prometeu. Prometeu, depois que dá o fogo para os homens, Zeus fica possesso dentro das calças, pega Prometeu, que é o símbolo da consciência, bota ele num penhasco, amarra ele lá no penhasco e um abutre come o fígado desse desgraçado todo dia. Só que como o fígado se regenera, o fígado volta, aí o abutre vai e come de novo. Esse é o símbolo da consciência de culpa. Significa que para eu poder libertar aquilo que me foi colocado na minha qualidade, que envenena a minha qualidade, porque às vezes é sombra de alguém, porque às vezes é um preconceito, seja lá o que for que envenena a tua qualidade, gera o quê? Consciência de culpa. Então, qual é a mística que é feita para você poder resolver o teu Quiron? Simples. Hércules, simples, né? Até parece que você fala, muito simples, a mitologia é muito simples, a mitologia todo mundo come todo mundo, não é nada simples. Mas enfim, como é que a gente dá, né? Como é que a gente resolve esse problema? Hércules troca a vida de Prometeu pela vida de Quiron, ou seja, Quiron morre, o veneno morre, por isso que é muito, vou frisar mais um pouquinho, muito importante que a gente veja como que certa qualidade, coisa, atitude, seja lá o que você quer, problema na tua vida, está estabelecido conceitualmente. Essa é a flecha envenenada, que não deixa você botar pra fora. É um pré-julgamento. Você precisa matar esse pré-julgamento e aí a consciência que estava culpada é liberta. Então você liberta Prometeu. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Vou repetir para você, seu filho de um diabo. Você precisa tirar o óculos da cultura, ter coragem de fazer isso aqui, ó. Vou no extremo agora, lá no extremo. Matar é bom ou ruim? É neutro. Ai, Cristiane, você tá falando que... Eu tô falando que é neutro. Como assim neutro? Vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Quando a gente precisa aprender a morrer e a gente não consegue morrer em vida e a gente não consegue se transformar em vida, dar vazão a quem nós somos, a gente precisa ritualizar mortes. Então a gente precisa passar por experiências de matar, de morrer, que podem aparecer na nossa psique como um sonho que leva você ao suicídio, uma doença que tira de você alguma coisa, a perda de uma coisa que está fazendo você ficar preso, né, naquela situação, perda de um emprego, perda de um pai, perda de uma mãe. Você vai precisar matar, morrer, se você não for capaz de saber o que morre e o que vive dentro de você. Porque essas leis que foram nos dadas pela educação, pela sociedade, que é fruto da individuação de uma outra pessoa, vou explicar o que é isso. E aí a hora que entra aqui pra gente, sempre me dá um calor quando eu faço live, né? Falo demais. É a hora que entra aqui pra gente um conceito de Jung muito legal. Ele vai dizer o seguinte: quando ele foi estudar o que era essa maldição, né? Esses titãs que você nasce, já penetra em você, que é a educação, que é a cultura, que é a sombra da família. Ele foi passar um tempo na África, lá nas tribos primitivas. E o que ele descobriu? Que existem duas pessoas importantíssimas na tribo, o resto é o coletivo, é o resto, tá, gente? O resto é o resto. Existem duas pessoas importantíssimas, que é o quê? Que é o xamã e o pajé. O que o pajé faz? Ele é virginiano, meu amor. Ele organiza a porra toda. Então ele vai ver, todo mundo tem oca? Tem oca. Estão comendo? Estão comendo. Todo mundo tem água? Tem água. Tá vestido aí com tapa-sexo, tapa-as-vergonhas? Tá vestido. Se não for pra estar vestido também, tira a folheira da parreira, porque a gente anda pelado. Ele vai organizar. O xamã vai fazer o quê? O xamã... E ele só consegue fazer isso porque ele é investido de uma autoridade moral por aquelas pessoas. Ou seja, como ele está nesse cargo, ninguém questiona. Então ele não tem problema em fazer isso. Ele vai
até o meio do mato, até onde ele quiser fazer o exílio dele. E lá, o que é que ele faz? Ele vai dizer o que é a vida, como ela tem que ser vivida, como que funciona, o que que dá certo, como que as coisas são. Só que ele faz essa merda baseado em quem, anjo? Nele mesmo. É lógico que ele não pode fazer baseado no outro. E aí o que é que acontece quando ele volta com a lei e estipula aquela lei para todos? Como você não é o xamã, e você pode às vezes não ter nenhuma similaridade com esse demônio que é um xamã, as pessoas da tribo começam a ter dois tipos de problema. Quem tá na massa, quem é boi de manada, quem é facilmente tocado. Como assim tocado? Sabe aquela pessoa que é muito, ela é muito, como é que se fala? Ela aceita muito, ela não pensa muito, ela não quer ter muito problema, ela não pensa no que dizem, no que falam pra ela, ela mal ouve as próprias questões dela. É boi tocado. O que é boi tocado? Tudo que virá conceito social, esta idiota dessa pessoa vai comer, vai achar, ela vai indo. E a gente vê muito isso, por exemplo, né, em padrão de beleza, em forma, na moda. A moda é uma desgraça. Teve uma época que no Brasil era moda uns vestidos que parecia que a pessoa parecia uma garrafa, né, uns de elástico assim. Até quem não podia usar aquele vestido usava. E ficava ridículo, mas não tem noção, não tem eu, então é massa, massa é massa, meu amor. E aí, e as outras duas pessoas que davam, né, problema, né, essa não dá problema, né, essa é tocada, essas são aquelas que o xamã vai dar a estrelinha no final da vida. Foi muito bom, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito sei lá o quê. As outras que dão problema, que é a gente que tá aqui nessa live, entendeu? Esse pequeno grupo de 129 pessoas, agora 132, agora não sei, aqui mudou aqui. Essas pessoas aqui, nós, os demônios, o que vai acontecer com a gente? A partir do momento que a gente bota uma lei do outro dentro da gente, a gente vai ter dois tipos de reação. Uma, ou a gente perde a alma. O que é perder a alma? Vulgarmente conhecido como uma pequena depressão profunda, né? Aqueles estados de tédio. Por quê? Porque você não pode dar vazão a você. Então tudo perde a graça. Você entra numa insatisfação profunda. E o mais louco é que o depressivo, ele não sabe dizer aonde foi que o troço bateu errado nele. Ele não sabe o que aconteceu. Do nada aquele troço aparece. Porque não foi um negócio que te bateu errado, amigo. Foi a vida. A vida que socou tua cabeça assim, e você tava lá achando que era um carinho forte. Não era um carinho forte. Estavam tentando destruir a tua vida e você não sabe. Então, tiram a vontade, então a gente fica sem alma. E a outra coisa que nos acontece é o texto que eu coloquei hoje aqui no post, que vai ser o que a gente vai chamar de complexos autônomos, que a partir do momento que eu tenho uma lei e eu começo a me castrar, e eu começo a separar as coisas de mim. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é válido, isso aqui não é válido, isso sim, isso não. Quando eu começo a fazer esse tipo de separação, aquele trocinho que eu botei no inconsciente, porque eu não me identifiquei pessoalmente. Detalhe, meus amores, pode ser bom ou pode ser ruim. A sombra pode ser, às vezes, inteligência, pode ser poder, pode ser força, pode ser a capacidade de ser afetuoso. Não precisa ser só a sua loucura da raiva, uma mágoa. Não, a sombra é aquilo que você não conseguiu se identificar, tá? Porque não soou como pessoal para você, devido a milhões de coisas de educação, e você castrou. Na mesma intensidade que você põe para baixo, essa merda vem para cima. Ela é dotada de uma energia psíquica tal que esse conteúdo na tua cabeça vira um complexo autônomo. E o que esta merda vai fazer? Ele vai pegar o teu complexo de eu, que é a tua ideia de eu, e vai tomar. Então tá lá você passeando na praia com o seu marido. Tá lá você. E aí você tá linda, plena, com seu marido lindo, pleno, nem tão lindo e pleno, porque caso o homem feia um pouco, né? Mulher também às vezes. Tá lá, lindo e pleno. Aí o que acontece? Passa uma garotinha bonita. E aí você é tomada pela, né, a gente brinca, né, pela Medeia enlouquecida. Você fica louca, você faz coisas pelo seu ciúme que não afetam só o outro, mas afetam a você. Então Medeia, por exemplo, matou os próprios filhos para se vingar do marido.
Então a gente é tomado por esses complexos. E o que esses complexos querem? Eles querem ser integrados. O que é ser integrado, meu amor? É ser unido a alguma coisa que está na nossa consciência, que a gente está fazendo, mas também não está diferenciado. Por quê? Porque foi uma regra que alguém deu, uma coisa que eu me identifiquei pessoalmente com o que estava aí. Falei, eu sou assim. Não, sem unir o oposto, você nunca sabe como você é. Então, eles vão tentar tomar. E os primitivos chamavam isso de possessão espiritual. Qualquer tipo de coincidência dessa palavra com o que você conhece como receber um santo, falar na língua dos anjos, seja lá o que você falou, não é mera coincidência. Então, a gente, às vezes, aquilo está tão dissociado na gente que vira o outro. Sai em forma de alucinação, sai em forma do espírito que toma, é o outro. Aí a gente projeta esse outro fora. Quanto mais eu tenho repressão contra esse outro, mais o outro dentro de mim ele vai ser, mais dissociado ele é. E aí essas pessoas que tinham essa separação muito grande, lá dentro da tribo, eram chamadas as pessoas que tinham possessão espiritual. E o curioso é que sempre era um familiar que possuía, não sei porquê, que veio na cabeça do xamã, que coisa louca, é uma pessoa da família. Era uma mãe, uma tia-avó, a tataravó mística que você tinha, é um demônio que te toma. E aí, o que acontece com essas pessoas? Lá dentro da tribo era feito um ritual para quê? Para dar uma acalmada. Ninguém fazia autoconhecimento, né? Também você nunca viu ninguém sair de uma tribo individualizada, porque o dia que você vê, você tá louca, né? Então, assim, o que acontecia aquilo? Rituais. Para fazer o quê? Para botar você na lei de novo, mas não para te curar. Mas eram chamados de rituais de cura, porque se você não tá dentro da lei do xamã, que é o santo, né, que é o Quiron, o sábio dos sábios dos sábios de todos os sábios, meu amor, você tá doente. Na cabeça dele é assim. E isso é uma coisa que sagitariano tem muito. Aí vou falar aqui, vou meter o pau no sagitariano? Só um pouco. Sagitariano às vezes é muito assim. Sagitariano, ele não consegue entender que o outro é diferente dele. E que o que ele acha que é, o outro pode achar que não é. Porque o oposto dele é Gêmeos. E geminiano vê os dois lados. O geminiano consegue entender uma pessoa que vira pra outra e fala assim, eu te amo, mas eu te odeio. O geminiano fala, entendi. Entendi aqui no fundo do meu coração. O sagitariano, não. Então a gente começa a perceber que são essas características, porque quando você tem um conhecimento, você não pode ficar oscilando mesmo, você tem que ter certeza. Só que isso não impede de você estar aberto, com a cabeça aberta, para expandir a sua consciência. O que é expandir a sua consciência? É flertar com o outro, é ir até o outro, é ouvir o outro, é abrir o seu para que o outro, não para que o outro julgue, porque o medo do sagitariano e do geminiano é isso, é ser julgado, é estar errado, é uma desgraça. Não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é entender que... E esse é o problema do mundo, porque todo mundo quer igualdade e a gente não respeita as diferenças. Então, quando a gente vê um negro e um branco, qual é melhor? Qual é o certo? E aí você cria um preconceito. São coisas diferentes e tem que ser diferente, tudo é diferente, o corpo é diferente, a psique é diferente, a origem é diferente. E qual o problema disso? É só diferente. Mas a gente tem a mania escrota de querer o melhor, o certo, o justo, o bom, o que Deus aceita, e aí você cria a sombra. Então, o Quiron, para ele poder ser trabalhado, ele vai fazer você olhar lá para a sombra, fazer você matar os monstros, fazer você organizar toda essa sua lógica na cabeça, porque às vezes o teu problema não é teu, é da tua mãe, é do teu pai, é da tua família, que lá atrás recebeu uma educação que ele se castrou, então ele vai castrar isso em você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito legal. Isso acontece muito em famílias isso acontece muito com gente que é da intuição, da arte, da macumba, da magia. Eu, graças a Deus, tenho uma mãe bruxa, uma avó bruxa, eu tenho uma ascendência de bruxa na família tão grande, por isso que eu não fui castrada, porque eu desde pequena via coisa, falava com ela, terrível, né? Então, assim, e a minha mãe também assim, então isso nunca foi castrado. Mas em gente onde isso é castrado, são aquelas pessoas que às vezes têm um dom artístico e vão fazer medicina. Ou tem uma puta capacidade intuitiva e em vez de usarem isso, vão fazer, vão fazer análise de sistemas. Não, análise de sistemas ainda funciona, mas vão fazer alguma coisa nada a ver. Por quê? Porque a gente às vezes
tá na regra do outro. Se o outro não valida isso, a gente não valida. E aí vem o problema do Quiron de se trabalhar quando ele não entende que ele tem diferenças e que ele tem que tirar. Ele pode pegar a flecha que tá nele e fazer assim, ó, vai tomar no meio do olho do seu cu. Desculpa falar isso, mas é verdade, porque a vontade é disso. Tirar e mandar catar um coco, porque essa é a verdade do outro. E eu tenho que examinar as minhas verdades e eu tenho que saber qual é a verdade que rege em mim. Daí vem o matar e o deixar viver. Então a gente precisa desse conhecimento. O Quiron, quando ele sai, como a gente tá falando aqui de tarô, né? Quando ele sai numa carta, ele tá falando pra você da tua qualidade, da tua sabedoria. Ele tá falando pra você usar a tua sabedoria. E o que é sabedoria pra gente entender a diferença de uma pessoa sábia pra uma pessoa conhecedora, tá? Voltamos, foi. Me avisa aí se voltou, gente, que pra mim aqui voltou. A internet hoje aqui não tá me ajudando. Mas enfim. Mas vou aqui continuar, qualquer coisa vocês berrem aí de novo, né? Se a gente não tiver com essa coisa na cabeça de entender o que a gente precisa, a primeira coisa, retirar o julgamento, examinar a crença, não tem como a gente trabalhar o nosso Quiron. Saiu no seu tarô a carta do Quiron, vai catar a sua sabedoria. Sabedoria é você saborear, é você ter vivido. Conhecimento é você cagar regra. E é por isso que a gente vai encontrar muitos poucos sábios, mas muita gente que tem diploma, que é conhecedor. Aqui o pessoal falou que travou de novo, enfim, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ser a minha conexão? Pode, mas aqui ela tá cheia pra mim, então não sei o que está acontecendo. Como, de qualquer maneira, gente, o vídeo vai ficar aí, eu já vou postar aqui no IGTV, aquilo que você não pegou, você dá uma pegadinha ali, eu até vou ver se ele ficou certinho pra gente poder, enfim, não perder esse conteúdo. Se ficar muito ruim, vocês me deixem saber lá nos comentários que eu faço outra, não tem problema, apago essa e repito a aula sem problema nenhum. Mas, gente, esse é o Quiron. Esse é o nosso conhecimento, esse é o nosso tesouro. O Quiron traz pra gente esse nosso gift, esse nosso dom que a gente tem que entender que é o que somos. E é onde a gente tem maestria e é onde a gente foi ferido. Então, gente, fica aí o dever de casa, vai catar o seu Quiron, vai olhar, por que eu trabalho com mapa astral? Porque mapa astral é uma outra maneira de também linkar os arquétipos, a mitologia, as energias dentro de você. É um atalho. Precisaria disso? Tem gente que acha que mas não gosto porque é astrologia, porque tem gente que tem preconceito, que não estudou e quer falar alguma coisa sobre isso. Então, quando a pessoa não entende, a gente nem usa muito, nem precisaria usar para achar o teu Quiron, mas o processo ia demorar muito mais, vocês podem ter certeza. E eu não sei vocês, mas eu adoro um atalho. Se eu puder ver um atalho, aqui estou eu indo, porque eu não tenho paciência para sofrer, nem paciência para fritar. Então, vão procurar o Quiron de vocês em mapa astral, botar no mapa astral, isso tem um monte na internet, você pode ir lá achar o Quiron, e o Quiron tem uma tabelinha também, que vai escrever, ele é uma coisa anual, né, se eu não me engano, né, ele vai falar de anos, então, quem nasceu em 85, né, 86, 84, eu não sei muito bem direito, tá no Quiron de Gêmeos, né, mas tem que ver a casa que a porcaria caiu, pra você poder entender. Então, gente, eu vou encerrar aqui, que já me apareceu aquela contagem regressiva do mal do Instagram, senão também eu fico 2 horas aqui falando. Fica aí o dever de casa, pra vocês poderem descobrir. E, gente, outra dica que eu vou dar pra vocês. Abram a cabeça, tudo aquilo que vocês pensarem que é ruim, que é errado, que é a desgraça, que é do mal, vão até o outro lado. Vão até o outro lado. Porque se a gente não tiver coragem de ir pro outro lado e pesquisar, vai no dicionário, filho de um diabo, vai lá ver o que a palavra é, porque o problema também é que as pessoas não sabem falar. E a nossa educação é assim. Quantas vezes você já não viu ou já não ouviu mãe virar pra criança? A criancinha foi e mentiu um negócio porque ela tava com medo. Aí vira a mãe e fala, você é muito mentiroso. Babou, a criança já veste aquela bagaça e ela acha que ele é mentiroso. Ao invés de falar assim, não precisa mentir. Confunde o ato
com a qualidade. A gente faz muito isso. Por isso que é preciso esse estudo, essa filosofia. E o Kiron vai botar você ali para filosofar em cima daquela qualidade que vai dar para você a noção do seu poder, do seu potencial, para você poder ir unindo todas essas, né, qualidades dentro de vocês. Então, gente, vai caçar o Kiron. Eu vou encerrar aqui agora. Essa semana eu não consegui fazer a live de segunda, vocês me desculpem que eu tava mal aqui, fiquei meio doente, tive que ir no médico, quase mordi a cabeça de alguém, tava irritada, e quando tô irritada é melhor eu não fazer live, que eu mato pessoas. Então é isso, eu vou ver se essa semana eu conseguir fazer aqui uma live espontânea, porque meu horário está enlouquecido, eu faço aqui pra vocês, senão a gente se vê na segunda. E é isso aí, gente, muito obrigada, boa semana e divirtam-se.